Boa tarde, professor Preto. Eu sou o Jackson. Boa tarde, professor. Eu sou o João. E a gente vai começar a gravação aqui do cenário da matéria de processos técnicos e eficiência. O tema escolhido é exergia. A gente pode entender por exergia a disponibilidade de um sistema em um estado termodinâmico definido, como sendo o trabalho útil teórico máximo que pode ser obtido quando o sistema interage de forma reversível com o ambiente, desde o estado inicial, especificado, até o equilíbrio termodinâmico. Portanto, a exergia é uma medida quantitativa do desvio do estado do sistema em relação ao estado do ambiente. O rendimento da primeira lei de uma máquina térmica de Carnot é o máximo rendimento que uma máquina térmica pode alcançar dadas as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Entretanto, esse rendimento nunca é de 100%, independente dos valores de temperatura. Nota-se, portanto, que a definição termodinâmica representada pela máquina de Carnot não é capaz de converter calor integralmente em trabalho. Isso é postulado pela segunda lei da termodinâmica. Nesse sentido, surge a seguinte questão: se o que interessa é produzir trabalho, por que utilizar energia como base para isso? Nesse sentido, a exergia visa explicitar a parcela da energia, nesse caso a energia térmica, que pode ser convertida em energia cinética. Sendo assim, a exergia mostra-se uma excelente ferramenta de análise para sistemas térmicos de potência, visto que a finalidade dessas plantas é produzir trabalho de eixo a partir de uma fonte de calor. Ademais, assim como a entropia, a exergia não obedece ao princípio de conservação. Logo, ela pode ser destruída em um processo termodinâmico que leva o sistema de um estado de equilíbrio A para um estado de equilíbrio B. Tendo em vista que a exergia é de Joule, assim como a energia, a medida da distribuição de exergia é uma poderosa ferramenta de qualificação e comparação de processos termodinâmicos. É amplamente reconhecido que o conceito de exergia tem seu âmbito nos trabalhos que originaram as bases do que se conhece hoje por termodinâmica clássica. Quando Carnot declarou, o trabalho que pode ser extraído de uma máquina térmica é proporcional à diferença de temperatura entre os reservatórios quente e frio. A partir dessa afirmação, e após muitos esforços de Plateau, Rankine e Thomson, a segunda lei da termodinâmica pode ser enunciada por Clausius. No entanto, foi Gibbs primeiro a introduzir explicitamente a noção de trabalho histórico, ao definir a função termodinâmica, energia disponível. Ele afirmou: observa-se que a expressão da forma, como abaixo, denota o trabalho obtenido pela formação de um corpo, por um processo reversível, onde Epsilon, M, V e M2 até M são a energia, entropia, volume e as quantidades dos componentes, com o meio possuindo uma pressão P a uma temperatura T e os potenciais M1, M2 e M1. O meio é considerado infinitamente extenso e suas propriedades são sensíveis a quaisquer alterações da combinação. A equação definida por Gibbs conceitualmente corresponde exatamente à definição atual de exergia. Type e Lord Kelvin também definiram em seus trabalhos algo similar à disponibilidade de Gibbs, porém não promoveram nenhuma discussão significativa acerca do conceito. Paralelamente a Gibbs, e de forma independente, o francês Boulle e o eslovaco Stodor chegaram a uma definição a qual é chamada de energia útil, que para o sistema é definida como sendo energia útil é igual a entalpia menos a temperatura de referência e a variação de entropia ao longo do processo. No início do século XX, reflexões sobre o trabalho de Boulle geraram uma série de trabalhos voltados para o conceito de dissipação de trabalho, destruição de exergia em termos modernos, aplicado a máquinas térmicas.
Sobre as óticas, surgiram também diversos trabalhos que tinham deficiência de primeira ordem para processos de conversão térmico-mecânicos. Em 1982, após uma série de trabalhos fundamentais que expandiram e elucidaram o conceito de exergia, Kahneman publica A State Chart for a Second Law Analysis. Em seguida, no ano de 41, Kahneman lança seu livro de termodinâmica. Esse livro exerceu uma importante influência em seus contemporâneos e contribuiu substancialmente para a difusão do conhecimento a respeito de análise de segunda lei e acerca do conceito de exergia. O legado proporcionado por esses livros trabalhos é muitas vezes esquecido, embora o conceito que se conhece hoje por análise exegética estivesse claro para todos os autores citados acima. A ênfase foi dada na possibilidade de diminuir as irreversibilidades de um processo, e não na capacidade de produzir trabalho útil. Em 1953, no Congresso Científico, Kant sugeriu que o termo exergia deveria ser usado para denotar a capacidade técnica de produzir trabalho. A partir disso, termos como energia disponível, disponibilidade, trabalho disponível, trabalho potencial e energia útil foram sendo ordenados. Demorou-se 50 anos para que o termo cunhado por Kant ganhasse aceitação mundial. Ainda assim, sobretudo nos Estados Unidos, alguns autores utilizam a terminologia disponibilidade. Após essas mudanças de visão em relação ao que se entendia por exergia, e após os debates ocorridos principalmente na Alemanha, chegou-se a uma definição moderna de exergia. Houve um grande esforço para reformular os procedimentos técnicos de solução em termos de entropia e exergia. Ludwig Prost e Glasser, entre outros, publicaram diagramas de entalpia e exergia e desenvolveram procedimentos de análise nessas bases. Concomitantemente, outros autores, como Mataró, Bock e Schmidt, desenvolveram trabalhos que propunham a definição de um novo parâmetro de performance baseado na segunda lei do termodinâmica. Esses trabalhos foram de fundamental importância, uma vez que produziram amplas discussões, as quais contribuíram com relevância para a consolidação do conceito de exergia. Posteriormente, na década de 70, veio a fase de maturação do conceito, quando houve uma extraordinária expansão da teoria da exergia e de suas aplicações. Esse conceito foi influenciado por dois fatores. O primeiro dele foi a introdução desse conceito na maioria dos livros de termodinâmica, que estimulou muitas discussões e iniciou um processo de familiarização entre a teoria da exergia e as novas teorias para os estudantes de engenharia. O outro fator foi a crise do petróleo de 73, que desencadeou nas nações uma busca por métodos de economizar energia e aumentar a eficiência da cadeia produtiva industrial. Assim, a teoria exegética passou a ser utilizada como base em procedimentos de otimização termodinâmica. O objetivo, então, tornou-se em definir uma função objetivo conveniente, de modo a maximizar o rendimento exegético de um processo para um dado valor de insumo exegético. Atualmente, os esforços no campo da exergia se concentram majoritariamente no desenvolvimento de procedimentos e métodos de otimização pautados em análises exegéticas. Além disso, para melhor fundamentar as análises e para começar a pautar os processos termodinâmicos em termos financeiros, passou-se a estudar em larga escala a exergoeconomia, que é a ciência que visa a maximização, a minimização de custos assistida pelo exergia. Assim, o que mais se pratica hoje é o desenvolvimento de novas ferramentas que auxiliem na execução de otimizações exergoeconômicas que têm como alicerces termodinâmica, economia e a otimização. Nós vamos falar agora um pouco sobre as modalidades de exergia. Nós temos aquela forma
de energia para a empresa, há uma forma de energia correspondente para cada uma delas. As formas de energia mais comuns são a energia cinética, a energia potencial, a energia térmica e a energia química. A energia cinética de um sistema movendo-se a uma velocidade v pode, em princípio, ser inteiramente convertida em qualquer outra forma de energia. Sendo assim, a exergia cinética é calculada de modo que a energia cinética, a partir de exergia cinética, é igual a meio de mel quadrado. O mesmo se aplica à energia potencial e todas as outras formas relacionadas ao movimento de um campo de forças separativas. A energia potencial específica de um sistema é dada por energia potencial G vezes delta C. A exergia elétrica pode ser totalmente convertida em outras formas de energia. Portanto, a exergia associada às suas forças é expressa por exergia elétrica igual a I delta V, em que representa a intensidade de corrente e delta V a diferença potencial elétrica. A exergia química ela não pode ser convertida em sua integridade em trabalho mecânico. O máximo de trabalho que pode ser obtido de um sistema composto por uma substância pura depende não só da entropia química e da formação da substância, como também da diferença de concentração da mesma do sistema no ambiente. Assim, a exergia química específica é expressa pela equação abaixo, onde μ0, T0, C e C0 representam, respectivamente, o potencial químico do sistema, o potencial químico do ambiente, a temperatura do ambiente, a concentração da substância no sistema e a concentração da substância no ambiente. Vamos agora para a energia térmica. A energia térmica é a menos disponível para a conversão no movimento. A parcela que está disponível para o tal depende da temperatura do sistema T e da temperatura de referência T0. A exergia específica associada a essa quantidade de energia é calculada pelo seguinte modo: exergia Q é igual a Q multiplicado por 1 menos T0 sobre T. Dessa forma, para o fluxo material identificado pelos parâmetros termodinâmicos T1 e V1, que interage somente com o ambiente de referência, a T0, P0, Mi0, V0 e C0, em que a concentração da substância do sistema é C0, a exergia específica é dada pela equação abaixo. Finalmente, a gente pode observar que a exergia é uma função estática, isto é, definido um sistema de referência. O trabalho teórico máximo que pode ser obtido do sistema depende somente do estado termodinâmico em que se encontra. Ou, em outras palavras, exergia pode ser considerada uma propriedade termodinâmica. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a exergia como análise de sistemas térmicos. A exergia possui valor econômico, ela pode ser quantificada em termos monetários, como em dólar, em real. Isso a torna as análises termodinâmicas mais práticas e as atribui a um sentido comercial mais evidente. Isso faz com que as informações que são produzidas elas sejam mais compreensíveis pelo setor econômico que gira em torno dos empresários e investidores. Outro fato que pode corroborar para o poder da exergia como ferramenta de análise deve-se à grandeza possuir a mesma unidade de medida que a energia e, consequentemente, o mesmo trabalho, isto é, em joule. Dessa forma, mensurando a exergia distribuída em um processo, a gente obtém uma medida de qualidade do processo muito mais intuitiva e é mais fácil de ser comparada do que a geração de entropia,
que, por sua vez, ela possui como unidade Joule por Kelvin. Ou seja, né, uma informação um pouco intuitiva que não fornece uma boa base de comparação. Nesse sentido, uma análise exegética de processos termodinâmicos explicita, de fato, o que está sendo desperdiçado, destruído, no caso, visto que não se contabiliza a parcela de energia que está indisponível para conversão em trabalho mecânico. Dessa forma, não é necessário a gente contabilizar essa parcela em uma análise, pois ela pode mascarar a real informação que está sendo aspirada. É o que ocorre em análises fundamentadas somente na primeira lei da termodinâmica. Eu vou falar um pouco sobre a correlação entre a exergia e a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, portanto, o conceito de entropia, reconhecidamente, são fontes de confusão para estudantes de engenharia e termodinâmica em geral há séculos. A mecânica do contínuo, um ramo da física de interesse e domínio de muitos estudantes, é direcionada e regida por 5 princípios mecânicos a gente saber. E dos 5 princípios, 4 obedecem ao princípio de conservação. São 5, né? O princípio de conservação da massa, o princípio de conservação da quantidade de movimento linear, o princípio da conservação da quantidade de movimento angular, a conservação de energia e o princípio da entropia. A gente tem essa definição que entre os 5, apenas 4 obedecem ao princípio de conservação, e somente um, que é o princípio da entropia, não obedece. Desse modo, a gente percebe que a conservação é algo mais comum na natureza, de tal forma que uma grandeza física não é governada por um princípio de conservação. Isso gera uma certa estranheza e uma dificuldade maior de ser compreendido. Outro fato que corrobora ainda mais para esse cenário é o fato de que os elementos da vida cotidiana obedecem a um princípio de conservação, como, por exemplo, o dinheiro, o alimento e etc. Portanto, talvez seja difícil de compreender e utilizar a segunda lei da termodinâmica, e deriva essencialmente disso. Assim sendo, é preciso que a educação termodinâmica esteja atenta a isso para que esse medo não continue sendo perpetuado. Nesse sentido, uma educação baseada em exergia torna-se fundamental, uma vez que promove uma perspectiva da segunda lei da termodinâmica e, portanto, da entropia, que é mais clara e intuitiva para estudantes profissionais. Na verdade, o que de fato a exergia introduz de novo é a maneira de se pensar a segunda lei da termodinâmica, ao invés de enfatizar a irreversibilidade ou o trabalho perdido. Isto é, uma ideia associada à perda. O conceito de exergia foca na noção da capacidade. Uma mudança de ótica aparentemente sutil, porém que gerou um grande impacto de maneira como se a gente aplica a termodinâmica. Vou falar um pouco agora sobre a citação. Sim. A análise exegética é uma ferramenta indicada na avaliação e solução para uma melhor utilização de energia disponível, pois tem a capacidade de distinguir as perdas de energia para o ambiente e as irreversibilidades internas do processo. Pela citação do Pedro Edgar, agora a gente vai falar um pouco sobre uma aplicação dos dados dela, de exergia, fazendo um breve relato sobre termoeconomia. Sim. Bom, a termoeconomia é um termo proposto em 62 por Tribos e Evans, porém, a origem da termoeconomia é atribuída aos anos 50, com os trabalhos pioneiros de Tribos, Evans, Alcide, Gaggioli, Estar e Hubert. Embora parte desses trabalhos apontam Keno como um pioneiro neste campo, em 32, ao usar a exergia na alocação de custos na cogeração, o florescimento da termoeconomia aconteceu nos anos 80, quando surgiram novas metodologias com novos conceitos, nomenclaturas e algumas novas definições e aplicações. Foi durante esse período que o termo exergoeconomia, proposto por Stentz de Sarantes, em 85,
veio designar a técnica que combina o conceito de exergia com o termo de custo-economia. A exergia a negentropia eram as magnitudes mais usadas em termoeconomia. Neste caso, a exergonomia pode ser considerada como uma vertente da termoeconomia, uma vez que negentropia não faz parte da exergia da termoeconomia. Além de florescimento de técnicas que combinam a termodinâmica e a termoeconomia, os anos 80 marcam o início do ECOS, que é basicamente, as siglas representam eficiência, custo, otimização e simulação. Uma série de congressos anuais em um espaço anual, onde desde 1987 vem se discutindo e apresentando os modernos aspectos focados para a aplicação da segunda lei da termodinâmica. Percebendo que haviam surgido novas metodologias termoeconômicas, um grupo de especialistas interessados na disciplina, Frangopoulos, Tissarovas, Valero e Sapkowski, decidiram em 1990 comparar as suas metodologias, resolvendo o problema de otimização predefinido, o problema SIGAM, que foi nomeado com as iniciais dos primeiros nomes destes especialistas. Em 94, a revista internacional Energy teve um número integralmente dedicado à termoeconomia, onde foram publicados os 5 artigos sobre o problema SIGAM, a proposição do problema e as respectivas 4 metodologias aplicadas na solução dele mesmo. O objetivo principal do problema SIGAM era mostrar como as metodologias seriam aplicadas, quais conceitos seriam usados e que valores seriam obtidos num simples problema de otimização de um sistema de cogeração com turbina a gás regenerativa. Numa análise final, o objetivo era a unificação das metodologias. Isso foi deixado claro que não se tratava de uma competição, mas sim de uma comparação das metodologias e que cada metodologia teria o seu próprio campo de aplicação. O cenário de demandas que está na origem do surgimento no século passado, dessa nova disciplina chamada de termoeconomia, pode se dividir em 3 grandes campos de aplicação, a saber, otimização, diagnóstico, alocação dos custos. A otimização pode ainda ser aplicada a um projeto estrutural ou paramétrico ou operacional. Este cenário de demanda apareceu em meio a um mundo com recursos naturais cada vez mais limitados e escassos, o aumento incessante da demanda energética para o desenvolvimento dos países e a preocupação com a preservação do meio ambiente, que vem fazendo com que sejam imprescindíveis sistemas energéticos cada vez mais eficientes e eficazes. Buscando o aumento da eficiência, o projeto de um sistema térmico esbarra em aspectos econômicos antes de alcançar os limites termodinâmicos, já que os sistemas mais eficientes tendem a demandar maiores investimentos iniciais, fazendo necessário um ponto de equilíbrio entre eficiência e custo. Essa busca do ponto de equilíbrio se chama otimização do projeto. Em sistemas já existentes, é importante definir estratégias operacionais que sejam mais eficientes de forma a atender a demanda energética com o menor custo possível. A definição da melhor estratégia operacional é conseguida através da otimização operacional. Ainda em sistemas já existentes, é importante também localizar, identificar e quantificar as ineficiências devido à degradação dos equipamentos para planejar a manutenção. A identificação na cogeração, a identificação, localização e quantificação dessas ineficiências é chamada de diagnóstico. Na cogeração, o que é uma das formas de aumentar a eficiência dos sistemas térmicos, são necessários técnicas de participação dos custos para o calor e para a potência, independentemente de ser custos monetários, energético, ambiental e etc. Essa participação é chamada de alocação de custos. Agora a gente vai falar sobre a qualidade de energia. Quando a gente fala em energia, essas como operacionais com o ideal de potência, força, movimento, ou seja, algo que é de fato almejado e aproveitável pelo homem. Contudo, nem toda fonte de energia permite essa associação.
Logo, pode-se concluir que nem toda fonte de energia possui a mesma qualidade, já que não se mostram igualmente útil para o ser humano. Dessa maneira, é conveniente classificar as fontes de energia de acordo com sua parcela que está disponível para a conversão do movimento. Tal fato permite que se possa compreender melhor como a energia se manifesta na natureza e como o homem se relaciona com ela. Vamos seguir, e agora, para a gente finalizar, a gente pensou que a gente tem que analisar uma nova perspectiva de trabalho com essa termoenergia, tentando trazer o conceito da energia para a vida, né? Os métodos de análise de sistemas pautados no conceito de energia, em seu cerne, muito mais do que calcular quantidades de trabalho útil que podem ser extraídos dos recursos energéticos, se propõe a mudar pontos de vista já estabelecido, pretende mudar a forma como a energia é pensada. Em suma, a principal contribuição dessa teoria para a sociedade é a transformação de paradigma, a introdução de uma nova perspectiva. E como é natural do homem estranhar o novo, sobretudo em ciência, será preciso algum tempo e muito esforço até que os conceitos da teoria permeiem a sociedade e essa nova perspectiva seja, com efeito, atingida. Ao trabalhar fazer essa pesquisa, a gente encontra termos interessantes, né, como a definição de termoeconomia, uma disciplina que visa combinar os conceitos da termodinâmica e da economia na modelagem de sistemas térmicos, que foi, né, proposto por Tribus e Evans, esses autores, assim como exergoeconomia, que é uma metodologia de termoeconomia que valoriza os fluxos internos do sistema térmico pelas suas exergias. Foi proposto pelo Giscard Salins em 1985. Então, assim como foi difícil falar exergia, quando eu descobri, eu ficava falando exergia. Agora já está mais fácil. A gente tem muito, né? O homem tem muita dificuldade de lidar com um conceito não conservativo. E a exergia é um conceito não conservativo. Apesar da qualidade do dado que ela nos oferece, é muito difícil, às vezes, da gente compreender e trazer para o dia a dia esse conceito. Mas já está sendo, né, a gente viu aqui que já temos várias situações, como a ciência da termoeconomia, que estão colocando esse conceito em prática. Assim a gente finaliza a nossa apresentação. Quero agradecer bastante, Pedro, suas aulas muito boas, como sempre, temas muito interessantes. Espero que o trabalho tenha sido satisfatório. Boas festas, bom fim de ano, início do ano nos encontramos. Bom fim de ano, professor, muito obrigado e até mais.